Olá meninas, bem-vindas a mais uma aula. Eu darei continuidade na aula anterior. Estarei falando mais uma vez sobre renúncia. Só que hoje eu trago um outro personagem bíblico. Hoje estarei falando sobre o profeta Jonas. Todos sabem, né, a história do profeta Jonas, que foi... Deus pediu para ele estar indo até a cidade de Nínive, porém ele não quis ir. Ele pegou um navio e foi até Tarsis. E chegando em Tarsis... teve uma grande tempestade no navio na qual ele estava e ele foi jogado no mar e foi engolido por um grande peixe. E ali dentro da barriga do peixe, do grande peixe, ele ficou 3 dias e 3 noites. E ali dentro da barriga do peixe, ele conseguiu fazer o quê? Uma introspectiva. Ele começou a analisar quem ele era, por que ele havia nascido e porque o Senhor tinha pedido para ele até a cidade de Nínive para estar pregando para os ninivitas. E ele ficou, na verdade, ele não quis obedecer à voz do Senhor. Ele foi um profeta fujão. Ele, na verdade, se rebelou contra o Senhor porque ele não quis ir, ele desobedeceu à voz do Senhor. E ele quis se esconder de Deus, só que nós sabemos que de Deus a gente não pode esconder, porque o nosso Deus, ele é o que? Ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele sabe todas as coisas, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e ele sabe o que se passa em todos os lugares. Então, o que aconteceu? Lá dentro da barriga do grande peixe, ele conseguiu fazer o que? Essa introspectiva, analisar o que tinha acontecido. E é porque ele sabe que com as emoções que descontroladas, porque ele não queria que o povo, os ninivitas, fossem salvos, porque ele sabe, né? Ele mesmo, se a gente for ler Jonas, depois vocês possam estar lendo Jonas do capítulo 1 até o capítulo 4, esse livro só tem 4 capítulos, então dá para vocês estarem lendo depois, porque não tem como eu estar lendo tudo sobre o profeta Jonas para vocês. Então, o que aconteceu? Ele ficou indignado, porque ele sabe que o nosso Deus é um Deus misericordioso, e ele pensou, eu indo até lá, eu vou falar que eles serão destruídos, e o Senhor vai ter compaixão se eles se arrependerem. E não era isso que Jonas queria. Por quê? Porque os Nínive e os assírios, eles eram opressor do povo de Deus, ou seja, de Israel. Então, assim, Jonas, ele se sentiu o quê? Melhor do que os ninivitas. Ele não queria que eles tivessem a salvação. E muitas vezes nós temos feito isso hoje, nos nossos dias. Nós sabemos quem é o Senhor, nós sabemos que Deus é misericordioso e tem muitas mulheres ao nosso lado que precisam saber quem é o Senhor, que Ele as ama, porém a gente não abre a nossa boca. Muitas vezes a gente tem negligenciado o nosso chamado, nós temos negligenciado o dom que existe dentro de nós. Então eu convido vocês a estarem abrindo Jonas capítulo Jonas capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse seu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana e se assentou debaixo dela à sua sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Ou seja, Jonas tinha ido até a cidade de Nínive e gritou e pregou para aquelas pessoas, aqueles homens e aquelas mulheres, para as pessoas que habitavam ali em Nínive, dizendo que o Senhor Deus ia destruir. Devido ao quê? Devido à corrupção, devido ao pecado, devido a eles não estarem buscando a presença do Senhor, porque eles eram obedientes. E o que aconteceu? Eles se arrependeram. O rei, quando ouviu Jonas falando que Deus iria destruir,
o rei ele pediu para o povo de Nínive fazer jejum. Então assim, ali eles fizeram jejum e eles clamaram ao nosso Deus. E o nosso Deus foi tão misericordioso. E aqui mesmo Jonas fala, né, que Deus ele é o quê? Que ele é piedoso, que ele é misericordioso, que ele é longânimo, que ele é benigno e que ele se arrepende do mal. Então assim, Deus olhou para o coração, para a intenção do coração dos ninivitas, e Deus realmente não destruiu os ninivitas, não destruiu aquela cidade. E Jonas ficou indignado, porque ele subiu para um lugar alto para poder ver aquelas pessoas, aquela cidade ser destruída. Só que o Senhor, ele ouviu o clamor daquele povo, ele viu o coração daquele povo, ele não destruiu. E Jonas ficou indignado, ficou debatendo com o Senhor. Aqui no versículo 6... vou continuar lendo. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e essa secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmo oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Então assim, o Senhor ele começou a conversar com Jonas, porque Jonas ele ficou indignado porque nasceu uma árvore, né, a aboboreira, a Bíblia diz, e deu sombra, o quê? Fez sombra na cabeça de Jonas, e Jonas ali, ele ficou ali debaixo dessa árvore. E no dia seguinte, quando ele acordou, o bicho, né, Deus enviou o bicho, e esse bicho comeu a árvore, ele ficou indignado por causa de uma árvore. E o Senhor deve ter pensado o quê? Como assim, Jonas? Os ninivitas, eu criei os ninivitas, eles são as minhas criaturas, eu criei eles, eu quero que eles saibam quem eu sou. Eu quero que eles saibam que eles são meus filhos, e você queria que eu os destruísse. Você não teve misericórdia, você não foi benigno, você não foi misericordioso com os ninivitas, você queria que eu os destruísse. E você ficou com compaixão, sentiu pena de uma árvore que nasceu num dia e morreu no outro? E aqui no 10. E disse o Senhor: tivesse compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem fizeste crescer, que nunca, nem numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E aqui o Senhor falou assim que Jonas teve compaixão daquela árvore que nasceu e no dia seguinte morreu, e Deus não teria compaixão de um povo, né? Mais de 120.000 homens, ali na qual tinha homens, mulheres, tinha animais, e ele não poderia ter compaixão daquele povo? Então Jonas ele ficou indignado com o Senhor. Por isso que ele tinha fugido, ele não queria pregar a palavra. Só que a palavra de Deus, ela traz salvação para todos os homens. Só que os homens precisam o quê? Os homens precisam se posicionar. O rei de Nínive, os homens e mulheres daquela cidade, eles se posicionaram, eles levantaram um clamor, eles pediram misericórdia para o Senhor. Eles entraram em jejum, eles ficaram 40 dias em jejum. Homens, mulheres e crianças em jejum, e o Senhor teve piedade, misericórdia, porque o Senhor é benigno. A palavra de Deus fala que Ele é bom, o Senhor é bom em todo o tempo, e nós temos que nos posicionar também. O Senhor tem chamado, tem levantado mulheres para que mulheres possam ser posicionadas nele, mulheres que possam levantar outras mulheres que estão caídas sem esperança, mulheres que não sabem que elas são amadas, que elas são preciosas, que o Senhor tem as chamado também. O Senhor tem chamado, o Senhor tem levantado mulheres, Ele tem o quê? Nos curado, para que nós possamos curar outras mulheres, para que as famílias possam ser curadas. Porque a palavra de Deus fala que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Porque se nós fôssemos justos,
Jesus não precisaria ter vindo morrer por nós, ele veio morrer por nós porque nós não somos justos. Nós nos tornamos justas, justificadas pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Por isso que hoje em dia nós somos justas, porque o Senhor Jesus nos justificou. Ele trouxe salvação para todos os homens. Todas as pessoas precisam de salvação, todas as mulheres. Então nós temos que o quê? Nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. O Senhor nos chamou. Nós temos que abrir a nossa boca, assim como Jonas. Jonas, ele abriu devido ao quê? Devido às provações que veio sobre ele, veio sobre ele. Só que nós temos que nos posicionar. Não precisa a gente passar por situações difíceis para a gente saber quem é Deus. A gente não precisa passar por coisas difíceis, a nossa família, para a gente se posicionar e estar no Senhor e buscar ao Senhor e renunciar o que é as nossas vontades, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor nas nossas vidas. O Senhor nos chamou para que nós possamos o quê? Possamos ser mulheres que amam outras mulheres, mulheres que têm o coração disposto a amar. Nós precisamos o quê? Aconselhar. Hoje em dia está faltando. A Bíblia fala lá que as mulheres mais velhas tinham que aconselhar as mais novas. E a gente tem visto mulheres mais velhas, em vez de aconselhar as mais novas, dar bons conselhos, algumas mulheres mais velhas dá péssimos conselhos. Só que nós temos o quê? Nos levantar, nós temos que aconselhar, dar bons conselhos. A palavra de Deus é a que transforma a nossa vida. A palavra de Deus que ilumina os nossos passos, igual está em Salmos 119 e 105, que é lâmpada para os nossos pés, é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. É Ele que nos dá direção, que faz com que a gente saia da escuridão, que a gente venha para a maravilhosa luz, que é o Senhor Jesus. E a palavra de Deus também lá em Salmo 119, 111 diz que nós temos que esconder, porque a palavra de Deus é preciosa, esconder a palavra de Deus dentro do nosso coração, para que possamos não pecar contra Ele. E aí vocês podem estar pensando assim, nossa, mas eu fui uma pessoa, eu pequei, eu peco no passado, você nem sabe quem eu fui, o que eu fiz no passado. O Senhor não tem olhado para quem você foi no passado, o que você fez no passado. Ele tem te olhado hoje. Ele tem buscado você hoje. Ele quer curar as tuas feridas. Ele quer te posicionar. Ele quer te abençoar. Ele quer que você sabe gerar a vida dele, a vida de Cristo. Ele quer que você reflita a imagem dele, porque você é preciosa. A palavra de Deus fala assim que o sol da justiça habita dentro de nós, que é o Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós, ele está dentro de nós. Só que nós precisamos nos posicionar, nós temos que obedecer ao Senhor, nós temos que renunciar às nossas vontades, nós temos que confiar, porque o nosso Senhor, nosso Deus, ele é bom. Ele é bom, ele é misericordioso, ele é benigno. Ele é um Deus que demora a irar-se. A gente peca, a gente pede perdão e ele nos perdoa. Nós temos que ter essa mentalidade que ele nos chamou. Ele quer que a gente tenha uma posição, que a gente veja, que a gente faça igual Jonas, uma introspectiva de quem nós somos, porque ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer transformar, porque nós somos o quê? Nós somos o quê? Uma nação santa, nós somos sacerdotisas. A Bíblia fala que nós somos, nos chamou. Jesus, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós fazemos parte da realeza. Nós somos filhas de Deus e amadas do Pai. Até a próxima aula.